meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 12, nós vamos fazer então as nossas correções das atividades que foi proposta na segunda-feira, certo? Então, na segunda-feira nós trabalhamos o quê? Nomes próprios e comuns, certo? E também nós trabalhamos marcadores temporais. Então, hoje nós vamos para as nossas correções. Então, vamos lá. Todos acompanhando com a sua apostila, lá na página 14, certo? Lá na página 14, fala assim, nomes próprios e comuns. Leia novamente esse trecho da história. Então, lá tem para nós começarmos a nossa atividade. Num palácio de um distante país, vivia um rei e uma rainha muito felizes com sua filha Branca de Neve. Letra A. Circule as palavras que apresentam letra inicial maiúscula. Então, nós vamos circular no nosso textinho, né, que está escurinho aqui, nós vamos grifar as letras maiúsculas. Então, nós temos duas palavras que começam com letra maiúscula nessa frase. Primeiro, num, que é início de frase, e lá no final a palavra Branca de Neve, que é um nome próprio, certo? Então, vocês vão grifar ou circular, pintar, mas que dê para ver, né, certinho, num e Branca de Neve, certo? Letra B. Copie-as no quadro a seguir e explique por que elas foram escritas com letras maiúsculas. Então, primeiro, nós vamos fazer, fiz aqui no quadro para vocês entenderem. Primeiro, vocês vão colocar lá num, né? Vocês colocaram num. Por quê? Porque está no início da frase. Então, a justificativa é porque está no início da frase. Depois, a próxima palavra que você sublinhou, Branca de Neve. Então, você vai registrar nas palavras Branca de Neve. E a justificativa, porque é nome de pessoa, é nome próprio. Nome próprio, toda vez se começa com letra maiúscula, certo? Vamos dando continuidade. Número 2. Marque X nas situações em que utilizamos letras maiúsculas. Então, vamos lá. Nós temos 5 opções. Dessas 5 opções, nós vamos ter 4 corretas. Então, as corretas são início de frase, nomes de pessoa, nomes de personagens, nomes de cidade, estados e países. Então, essas são as alternativas corretas. Então, ficou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e a última não marcamos, certo? Embaixo nós temos um lembrete. Quando a palavra dá nome a um único ser ou lugar específico, dizemos que se trata de um nome próprio. Exemplo, Carlos, nome de pessoa, Tatá, nome de cachorro, Recife, nome de cidade. Quando a palavra nomeia algo genético, trata-se de nome comum. Exemplo, menina, menino, pessoa, casa, rua, algo comum, como a prof já havia explicado na aula anterior, certo? Feita essa correção, vamos para a página 15. Na página 15, agora nós vamos falar um pouco sobre os marcadores temporais, onde a prof também já explicou na segunda-feira um pouquinho sobre esta aula. Então, vamos lá. Releia um trecho da história Branca de Neve e 7 Anões. Então, acompanhe comigo lá. Passaram-se os anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Um
Um dia, a madrasta perguntou ao espelho como costumava fazer todas as manhãs, se havia uma mulher mais bela do que ela. E ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais. Dentro desse texto, nós temos duas questões para responder. O que aconteceu depois que os anos se passaram? Branca de Neve cresceu e se tornou-se uma jovem muito bela, ou a madrasta se tornou mais bela que a Branca de Neve? Então, a questão correta é a primeira alternativa da letra A, tá? Então, a questão correta é a primeira alternativa da letrinha A. Letra B. O dia que o espelho responde que a Branca de Neve é ainda mais bela que a madrasta, é antes ou depois de anos terem se passado? Então, ali se passaram vários tempos, né? Passaram-se algum tempo, aí novamente a madrasta perguntou se ainda havia alguém mais bela que ela. Então, a resposta é depois, porque foi depois de algum tempo que ela novamente questionou ao espelho mágico, certo? Aí nós temos aqui embaixo, no quadradinho amarelo, nunca deixam de ler essas partes que são muito importantes para a gente memorizar, tá? Lá fala assim: as expressões destacadas no texto que você releu indicam a passagem do tempo da história, ou seja, marcam as ações dos personagens em uma sequência. Por isso são chamados de marcadores temporais. Então, como a prof já havia colocado, ontem à noite, há muito tempo atrás, semana passada, talvez semana que vem. Então, são marcadores temporais que eles dão noções do tempo. Quando que a situação aconteceu, está acontecendo ou poderá acontecer, tá bom? Realizamos essa atividade, agora vamos para a página 16. Página 16, questão 4. As expressões passaram-se os anos e um dia indicam um período de tempo. Que tempo é esse? Preciso ou um tempo vago? Diz o dia, certo? Não. Então, a questão correta é a segunda opção. No número 4, é vago. Não coloca o dia exato. Passaram-se alguns dias, um dia, né? Não colocou o dia certo. Então, é vago. Questão 5. Releia mais um trecho da história. Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com ela. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela que eu? Questão para responder. Letra A. Consulte o texto da página 9. A expressão neste momento indica que. Então, a questão correta é a primeira alternativa. A Branca de Neve acordou no momento em que os anões chegaram e disseram que ela era linda, tá? Então, a questão correta é a primeira opção. Lá no número 5, na letrinha A, primeira opção. Letra B. O que acontecia enquanto os anões encontraram a Branca de Neve e a convidavam para morar com ela? Então, a resposta seria: a rainha perguntava novamente ao espelho se existia alguém mais bela que ela, né?
Então, enquanto ela foi resgatada pelos 7 anões, a rainha estava procurando ainda saber se existia alguém mais bela do que ela, tá bom? Então, vamos lá para a questão 6, vamos finalizar. Os marcadores temporais deixam a sequência da história mais clara. Sublinhe as expressões que indicam a passagem do tempo nas frases a seguir. Então, vamos lá. Lá na letra A. Depois de algum tempo, a rainha encontrou o anel que havia perdido. Então, nós vamos sublinhar depois de algum tempo, tá? Letra A, depois de algum tempo. Letra B. O príncipe somente naquele dia conheceu a princesa. Então, o marcador temporal dessa frase é naquele dia. Naquele dia. Letra B, certo? Letra C. No dia seguinte, eles se casaram. Então, a questão que você vai sublinhar, a parte que você vai sublinhar é no dia seguinte. A expressão, né, que fala ali os marcadores temporais é no dia seguinte. E a letra D, antes de o encontrarem, os anões não sabiam de nada. Então, o marcador temporal da letrinha D é antes, certo? Feitas as correções, verifique lá se você acertou tudinho. Caso não acertou, você vai ter o tempo para refazer a questão. Procura refazer certinho para manter as respostas em dia e sempre corretas, tá bom? Feita a nossa correção, nós vamos hoje dar início à página 17, página 18, tá? Página 17 e página 18. Nós vamos falar sobre diminutivo. Diminutivo, geralmente vocês vão estar, quando vocês lerem o texto, vou pedir que vocês leiam novamente o texto da Branca de Neve. E todas as palavrinhas que você encontrar no texto, que elas estão no diminutivo, você vai sublinhar, ou você vai marcar com marcador de texto, ou você pega um lápis colorido, você vai sublinhar todas as palavrinhas que você encontrar no diminutivo. Prof, por que as palavras estão no diminutivo? Quando o autor quer expressar um objeto, mas em forma pequena, a gente usa o diminutivo. Por exemplo, se eu vou colocar essa garrafa, quero colocar esta garrafa está vazia, ou essa garrafa é linda. Agora eu vou trazer para o diminutivo. Essa garrafinha é linda, né? Quer dizer, quem está lendo vai saber que ela é pequena. Tudo que a gente vai trazer para o diminutivo quer dizer que ela vai estar num formato menor, né? Por exemplo, caderno, caderninho, cadeira, cadeirinha, tá? Pratos, pratinhos, tudo no diminutivo. Para que tudo isso serve? Quando nós realizamos uma leitura, para a gente saber que ele está se referindo a um objeto pequeno, certo? E o que nós vamos ter no destaque dos diminutivos? Os inhos. Inha, inho, inhas, inhos. Vocês vão observar que as palavras do diminutivo, elas podem estar no singular e no plural, tá? Vamos usar um exemplo. Prato, diminutivo, pratinho, certo? Agora eu vou pegar o pratinho e vou colocar ele lá no plural. Como é que ele vai ficar? Pratinhos, certo? Prato, pratinho. Vou jogar no plural, pratinhos, tá bom? Então, com essa explicação, eu vou querer que vocês realizem as atividades da página
17, tá? E da página 18, certo? Na sexta-feira, daí a prof pela manhã vai estar fazendo a correção, tá? Nós hoje não teremos atividades no caderno complementar, somente na apostila, tá bom? Então eu espero que vocês realizem as atividades, vão acompanhando, vão registrando e qualquer dúvida é só perguntar para a prof. Beijo grande para vocês e até a próxima aula.